Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Então, depois de alguns pedidos, entrevista também outros brasileiros que moram aí, né, no Paraguai, em Encarnação, mas não é bem outros brasileiros, né? Nós temos uma paraguaia aqui também. Eu quero bater um papo com o Léo, né, e a professora Rosana. E aí, gente, tudo bem? Tudo Como bem. Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Meu último dia de encarnação, eu consegui puxar eles para cá para a gente bater um papo. Você viu? Que pena, né? O Último dia dele. de mudança, né? A gente percebeu que a história de vocês é um pouco parecida com a minha e da Jéssica, mas que tem bem mais tempo, né? É o que vai acontecer com você. Então tá bom, tudo Vai bem. acontecer com você. A patroa tá ali Uma vez que casou com a Paraguai, não solta mais. Viu? Na verdade, assim, eu queria entender um pouco essa parte do porquê o Paraguai. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em sair do Brasil, a gente elenca várias coisas na nossa cabeça, né? Talvez que para nós foi mais fácil por ter elas como ponte e acesso da parte de linguagem, da parte de já entender a cultura, mas essa pergunta é mais para você. Tirando a parte da patroa, por que o Paraguai? Bom, a opção de voltar para o Paraguai, ela partiu de mim. Tá? Eu já olhava o Paraguai, desde a primeira vez que eu vi, um lugar muito receptivo. Lá a parte das compras, né? Que todo mundo chega no Paraguai olhando a parte de compra. Eu fui o último cara a ver a parte de compra. Hoje eu conheço pouco do Cidade Leste, da parte de compra em geral. Eu escolhi o Paraguai, primeiro porque quando eu vim fazer a primeira viagem para cá, eu vi a receptividade do povo, sabe? Eu me senti bem recebido. Para mim foi do que eu já andei mundo afora, foi o melhor lugar onde eu fui recebido. E a princípio pela questão do Brasil, sabe? Ver aquela situação de impostos altos, isso não é de agora, né? Sempre foi assim. Foi acontecendo gradativamente. Né? E a gente vendo o Paraguai com as oportunidades e a facilidade para você empreender aqui no Paraguai, ela nos atraiu. Então Entendi. Hoje no Brasil você tem que pagar tem que ganhar um valor muito mais alto para diluir esse valor e ter um líquido, né, menor para poder pagar as suas contas, enquanto aqui esse valor líquido é maior. Você entendeu? Do que no Brasil. Que foi uma das coisas que me chamou a atenção e ainda chama a atenção, né, no meu material, e quando eu falo pro pessoal, que eu falo assim, ó, no Brasil eu gastava 15 por mês para viver. Aqui eu gasto 8. Qual que é a diferença? Essa diferença é que todo ano me sobra um terreno, ou eu posso ter uma viagem melhor, ou eu posso fazer um investimento, ou eu posso guardar para o Marlon da aposentadoria, né? Mas eu acho interessante essa parte que você citou das compras, porque eu sempre tive uma visão diferente. Enquanto muita gente se questionava do Paraguai falando assim, o Paraguai é só compra barata, eu sempre tive isso na minha cabeça, tá? Mas quer dizer que se eu morasse lá, as minhas compras iam sempre ser baratas no dia a dia. Exatamente. Entendeu? Não porque, né, entre outras coisas. E você morou também um tempo no Brasil. Morei bastante tempo, acho que foram 18 anos, não sei, tô na dúvida, um mais ou pouco menos. mais. 18 anos no interior quase de São 20, Paulo vocês interior. moravam, né? Sim. E você, o que achou dessas idas e vindas? Por que o Paraguai? Bom, sempre, assim, desde pequena, assim, pequena, adolescente, eu falava assim, ou Paraguai ou Brasil. Eu sempre falava já que meu lugar seria Paraguai ou Brasil. Tanto é que, assim, surgiu, resumindo, um estágio para mim, porque eu também sou protética, né? Me formei na área de prótese dentária, fui para o Brasil fazer um estágio com um amigo da minha mãe, fiquei um tempinho lá, foi ali que eu conheci o Léo. Já estava nos propósitos, né, de Deus, da gente se conhecer. Depois a gente foi... Bom, eu fiquei um tempinho lá no Brasil, e depois quando a gente se conheceu, nós casamos, e também num período, né? Sim. Um tempo bom, a gente morou também em Assunção. Fomos para Assunção. Depois chegou a época da pandemia, tudo, e a gente voltou para o Brasil, onde a gente tinha a nossa casa. Lembrando, inclusive, o que ela estava falando, a vontade, ela aumentou muito grande de vir para o Paraguai, foi quando a gente começou a pensar em carro blindado. Sabe? Porque a segurança... Mas o interior de São Paulo já é um lugar mais tranquilo, mais limpo, organizado, e mesmo lá já tinha essa sensação. Assalto à casa
né? Aqui, por exemplo, você vai ver alguma situação no mundo afora que você vai ver a questão de furto, né? A casa está vazia, alguém entra na casa vazia. Rouba um tênis no quintal Exato. porque aquele quintal com muro baixo e não tem cachorro. E a gente está acostumado com o cara assaltar mesmo, botar a mão em arma e entra com a pessoa dentro de casa, sequestra, tranca dentro do banheiro e tudo. Então eu já estava pensando, quando estava pensando em comprar um carro blindado, eu comecei a olhar e falei, tem alguma coisa errada. Porque eu não vou ter essa segurança toda. E aí ela já estava grávida e a gente decidiu. Falei assim, a gente vai. Aí nasceu o nosso primeiro filho e falei, vamos embora. Aqui no Brasil não dá para ficar mais. Olhando a segurança, olhando a questão política, a segurança, acho que talvez foi algo que marca mais, né? Porque insegurança é algo, né, que complica a vida da gente, ficar andando com medo, pensando em situações. Hoje aqui em Encarnação, a gente anda numa liberdade tão grande que eu até estranho às vezes, sabe? Postura de como eu sentava num lugar, eu sentava num ambiente sempre de frente para a rua, olhando, imaginando que alguém podia entrar para assaltar, para fazer alguma coisa. E aqui você baixa a guarda, você relaxa. E aí eu falei, cara, o que a gente estava vivendo no Brasil, né, e que muitas pessoas estão vivendo, sabe? Tem uma moto e o pessoal vem lá e coloca uma arma para roubar e tudo. É assustador. E a gente vai acostumando com isso, sabe? E além de você pagar caro para o Estado fazer essa segurança, na verdade, parece que não vale a pena o que você está pagando. Sim. Porque a insegurança está aumentando. Aí você tem o quê? Impostos altos sobre os bens, né? Sobre veículo, né? Você tem estradas, né? Que ainda além de ter os impostos altos, ainda tem estrada com pedágios altíssimos. A gente vê que a gente viaja aqui no Paraguai hoje e paga impostos muito baixos. Então, olhando toda essa situação, e Einstein diz, né, que uma vez que sua mente se expande para um outro nível, nunca mais ela volta para o nível anterior. Então, a partir do momento que você sabe que você não precisa de pagar 2 mil, 3 mil, 5 mil de impostos por um veículo, né? IPVA, nossa, você sabe que quando eu vinha conhecer o Paraguai, eu começava, oxe, mas não é do jeito que era a minha cabeça. Eu era uma pessoa bem preconceituosa, não preciso esconder isso. É normal. Eu tinha uma visão totalmente deturpada sobre o Paraguai. Eu acho que é uma questão assim, todos os brasileiros têm essa visão que você tinha também. Tem, acho que todos. Todos que não conheceram ainda o Paraguai. Isso, não, eu não sei na família de vocês, como é que você foi quando você chegou para a tua família e falou assim, minha mulher é paraguaia. A família estranhou? É que assim, ela foi entrando devagarinho na nossa vida, né? Eu acho que deve ter sido o mesmo caso. Vai entrando devagarinho, quietinha, quando vê, você já tomou o espaço dela. Então, todo mundo já, na minha família, ela é mais filha da minha mãe do que eu. Gosta mais. A minha também se dá melhor com a minha mãe do que eu. Conversam mais do que eu. Então, assim, ganhou o coração, tudo, né? Ou seja, eu errado, ou melhor, eu certo, eu tô errado. Entendi. Então, lá em casa, quem funciona, quem manda é ela. Tá. Né? Vamos para umas perguntas que eu sei que interessa para quem está em casa, para o brasileiro que está pensando nessa possibilidade do Paraguai. Vou colocar vocês numas frias agora. Vamos, tá? Vamos lá. Não foi o combinado. Vamos pensar Brasil-Paraguai, tá? Não vamos pensar em Encarnação, Assunção, outros lugares. Onde é o melhor lugar hoje, se a gente generalizar os países, para criar filho? Paraguai. Sem dúvida o Paraguai. Sem dúvida o Paraguai. Por que vocês acham isso? Cara, primeira coisa, você vai criar um filho, vamos falar da escola, né? Além da parte de casa, porque dentro da casa você ensina, você dá uma orientação, você dá tudo. Mas eu digo, qual que é o meio que você está andando? O meio que você está andando, ele te influencia demais. Não é só dentro de casa, porque muitas vezes seu filho passa 4, 8 horas por dia na escola. É muito influenciado, né? Não vou usar a palavra ideologia, porque... Então assim, na escola hoje, é uma coisa totalmente diferente. Os professores são professores. Estão lá para dar aula, estão para ensinar, sabe, princípios básicos. São respeitados, valores, né? Sabe, valores cristãos. Não é uma igreja, você entendeu? Mas lá, estão lá com os princípios de valores. Você teve a sua educação aqui. Sim. O que você vê dessa diferença, assim? Da educação que você teve para hoje, mudou muito no Paraguai ou continua... Não severa, mas eu digo assim, continua tradicional igual na época? Continua, que nem eu estava comentando com meu marido, a parte assim de uniforme mesmo, o pessoal respeita. Gente, a independência do Paraguai, 14 de maio foi a independência do Paraguai.
E teve o desfile, não sei se vocês viram também. Os professores Os estavam na frente. professores desfilando. Os professores estavam na frente. No dia da Eles são bandeira muito tem... patriotas. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Sim. Tem as cores da bandeira ou a bandeira em tudo que é lugar E no você país. pode expor isso, né? Que você é patriota, colocar a bandeira aqui, o símbolo, né? É porque agora no Brasil também, se você usar a bandeira, significa que você é de um lado político também. Exatamente. Né? Então isso não tem aqui, não tem mudado. Uhum. Eu prefiro, eu amo o Paraguai, né? Eu sou paraguaia, mas assim, eu falava, né, que eu sou meio a meio Brasil, meio Paraguai, porque meu filho, o primeiro filho nasceu no Brasil e nossa segunda filha nasceu no Paraguai. Aí eles, para criação, para cuidados mesmo, aqui o Paraguai para mim é melhor. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente não tinha, a gente ia para as pracinhas, que nem a gente tem falado isso, numas praças. E você vê que você não tem essa liberdade de deixar seu filho brincando no parquinho. Uhum. Por quê? Porque tem muitas pessoas ali, né? Nossa, Usuários. Encarnação, os parquinhos são lotados Aqui é no final da lotado, tarde. você vê as né? famílias sentadas tomando um tererê. Gente, é maravilhoso, é muito bom. A gente tem E não é qualidade. só Encarnação, mesmo Assunção, que é a Assunção capital, também. eu vejo muito isso na Costaneira, nos outros lugares, né? Eu acho que os parques são ocupados pelas pessoas que deveriam ser ocupadas. Ou seja, Exato. criança, pais, família. Hum. Então, assim, é muito comum você ver alguém fazendo um piquenique. Tá? E no Brasil, pela questão da insegurança, nós temos parques, pelo menos na minha cidade, uma estrutura maravilhosa, de parques maravilhosos, tudo. Só que as pessoas preferem, às vezes, estar dentro de um shopping, porque é mais seguro. E não é só de dia, tá, gente? Se vocês passarem aqui 10 horas da noite, a criançada e os pais estão, né? Porque Nas às vezes no férias, Brasil também Nas tem os férias parques ficam que até são 2. muito bem utilizados, igual em Cascavel nós temos um lago municipal. De dia, legal, familiarada, todo mundo tá lá, as crianças. Mas à noite vira uma penumbra, as famílias tudo se escondem e aí surgem outros tipos de pessoas para utilizar esse tipo de ambiente. Sim, sim. Né? Vamos engatar na segunda parte. Segurança pública, onde vocês se sentem mais seguros? E eu vou dizer hoje que eu me sinto mais seguro aqui no Paraguai. Tá? Foi um dos motivos que eu escolhi. Você também? Também, a mesma coisa. Também? Sim, sim. Tá. Paraguai. Porque isso é uma coisa que eu sei que soa estranho para muita gente que escuta. Sim. Porque eu lembro que as primeiras vezes que eu vim para o Paraguai, eu tinha muito medo porque eu não conhecia o país ou pelas histórias que eu ouvia do país. Ouvi falar, E aí depois de um tempo eu falei, pô, mas eu me sinto mais à vontade gravando com o meu celular na mão ou sentado ali numa praça pública. Eu me sinto mais seguro com a casa. Hoje a gente tem a casa no Brasil e no Paraguai. Sim. Quando eu venho para o Paraguai, eu fico preocupado com a casa que está no Brasil, mas quando eu saio do Paraguai, eu não fico preocupado com a casa que está no Paraguai. Aí tá a resposta. Vocês também têm essa sensação? Hoje, em questão de segurança geral, desde a minha casa, do meu tempo na rua, em todos os lugares do ambiente, a diferença para mim é muito grande. Isso na parte lógica, tá? Na parte prática mesmo, de verdade, da quantidade de coisas que acontece lá e acontece aqui. Uhum. E na parte, vão lá, que é sentimento mesmo, porque a sensação de segurança também, às vezes, ela é só um sentimento. E a sensação de segurança minha aqui é muito maior. É maior, né? É muito maior. E às vezes eu vou para Foz, que vou fazer alguma coisa no Brasil, né? E deixei meu carro em Cidade Leste, e eu fico, às vezes, mais tranquilo com o meu carro em Cidade Leste que o meu carro no Brasil. Você entendeu? Quando eu passo para o outro lado, a minha sensação de segurança, ela muda. O meu modo de agir já muda. A minha atitude. Essa é a minha sensação. Então, hoje aqui no Paraguai, eu tenho muito mais confiança de deixar o meu filho brincar numa rua do que no Brasil. Porque Entendi. você não vê igual você vai ver muito adolescente, né, acabando entrando pro lado do tráfico ou a parte do crime. Você não vê esse incentivo, entendeu? Você vai ver no Brasil, muitas vezes, a criança, a referência dela é o cara que está lá fazendo uma música, né? Uma coisa mostrando que uma mexe situação. muito, por exemplo, é o tanto que o funk ostentação tomou conta do Brasil. Também. E aí quando você vem para o Paraguai, o jovem está ouvindo música tradicional, ou ele está ouvindo até um reggaeton, mas não é daquele jeito, não é com aquela... Hoje seria a exceção você ver jovens, tá, com uma visão diferente, porque a família é forte aqui. Eles então, são... A tradição, né? Família, onde a família é forte, o país ele se estrutura melhor. Então é mais difícil de acontecer alguma coisa. E é interessante isso do Paraguai,
Porque até as pessoas que se acham tradicionais, quando vêm para cá, percebem que elas não são Não tão são. tradicionais. Não que são, você não são. falou, sim. Ah, eu sou raiz. Quando Sim. o cara vem para o Paraguai, ele volta a perceber o que é ser uma pessoa raiz. Eu falo que aqui é escola, sabe? Aqui no Paraguai é escola de conservadores. Sim. Eu falo pro pessoal, conservador, que eu conheço de verdade aqui, cara, é o Paraguai. De direita, vamos dizer assim, né? No termo de direitas, né? Nos conceitos, os valores de direita, é o Paraguai. Eles não estão lutando por nada aqui. É natural. Não tem uma guerra Não tem. dentro do país, do esse ou aquele lado. Não tem, porque já está aqui no DNA deles. É estruturado, tá dentro. É a Tá essência, dentro de né? cada um. Sim. Sabe? Mas é que é um povo que lutou muito, né? Várias guerras. Sim. É Mesmo um tempo assim- em família, sabe? É um tererê que eles têm para poder Sim. tomar com um amigo, é um mate para tomar com um amigo. Aqui você não precisa de convidar um amigo, o Paraguai não precisa de convidar um amigo em casa e tem que preparar uma janta, preparar alguma coisa. Ele chama, amigo, vamos lá, passa lá em casa, vamos tomar um tererê. Às vezes você não vai entrar nem na casa dele, vai ficar sentado na calçada com 2 cadeiras e tomando seu Vocês tererê. estão quanto tempo em Assunção? De Assunção, Não, Encarnação. Vocês estão há quanto tempo em chegamos em Encarnação? dezembro aqui. Chegaram em dezembro. Nós Em chegamos em dezembro. novembro, né? Chegaram Agora mais outra pergunta, outra comparação. Pessoal, eu sei que tem gente que não gosta que eu compare. Mas como é que você vai medir na sua cabeça se é isso ou aquilo é melhor se você não consegue fazer essa comparação com o que você já conhece? Agora tem uma coisa que sempre me falaram que o brasileiro era e que o Paraguai derrubou isso na minha cabeça. Você escuta muito gringo falar assim, o brasileiro é amável, o brasileiro é cordial, o brasileiro é educado. Paraguai ou Brasil? Cara, o Paraguai. Cara, o povo paraguaio é... Não precisa de você ter nada. Eu falo que no Paraguai, você é o que você é e não o que você tem. E eles ainda, e mesmo em Assunção, ainda tem aquele negócio do olhar na tua cara, do dar bom dia. E é forte isso em Assunção, inclusive. O Dia das Mães, ele é celebrado como o Dia das Uma Mães delícia. pelo comércio, pela Sim. população. O Dia da Bandeira é celebrado por todo mundo. O dia Incentivado é isso, né? É ansiado isso. Né? Já no Brasil, por exemplo, o Dia dos Pais virou só comercial, mas aqui eu percebo que as escolas, que a própria população, eles celebram essas datas. E né, tem a comemoração dentro das escolas. Isso. A gente foi, Sim. ele foi para gravar, e eu estava lá na apresentação da minha filha do Dia das Mães. A coisa mais linda, ela dançou música paraguaia, né? Com o traje, né? Que é a saia vermelhinha, né? Tipoi, que é a camisetinha, a blusinha. E a coisa mais linda, é bem patriota e celebrando o Dia das Mães. Ou seja, a cultura aqui É forte. é de verdade. Aqui é cultura raiz. Ela é muito familiar, né? É. E o melhor de tudo, né? Talvez seja polêmico, pessoal. A cultura aqui é do país. Você entendeu? Ela não é a cultura da Espanha, não é a cultura Sim. da África, não é a cultura dos Estados Unidos, é a cultura do país. No Brasil, a cultura não é a cultura do Brasil. O Brasil ele tem uma mistura, Portugal, Espanha, daí tem a de cada. Praça Japão, daí tem a cidade que é ucraniana. Sim. E isso é uma das coisas também que eu admiro no Paraguai. Você vai ver aqui o idioma. Você vai ver aqui o idioma, Guarani. Sim. O nome da moeda, Guarani. Nunca muda. Então você começa a perceber que quem fundou, o nosso povo é esse aqui, as nossas tradições são essas aqui, as nossas comidas são essas aqui. Tem até, você vê influências, principalmente espanholas, mas você vê que eles não endeusam essas influências estrangeiras, que eles... Não, a nossa é essa aqui. Sim. Isso a gente vê muito bem no Paraguai. Sobressai a cultura do Paraguai. Sobressai demais, isso é verdade. Vou dar só um exemplo. A gente, quando chegou pela primeira vez, a gente retornou para o Paraguai, tá? A gente retornou para o Paraguai. Mas quando a gente chegou da primeira vez, que viemos morar mesmo aqui, eu fui trabalhar com salgados. Trabalhava em Assunção, né? Comecei porta a porta com a galera, né? Falei assim, é o melhor jeito de começar, é mais simples. Ninguém me impediu de trabalhar porta a porta. Então saí, comecei a vender porta a porta. Daqui a pouco eu estava fornecendo para meus clientes, que vendiam para o cliente final. E eu pensei assim, nossa, vou chegar a coxinha, poxa, coxinha é muito bom. Qualquer um vai querer. Só que, por mais que seu produto seja bom, seja maravilhoso, ou até melhor,
né, não entra no caso. O problema é que é o seguinte, quando ele acorda de manhã, ele quer comer as coisas dele que ele come. Então não é que você vai alterar a cultura, vai fazer ele deixar de comer alguma coisa para comer essa coisa. Não, ele vai acrescentar na cultura dele e é um trabalho de formiguinha. Porque ele é tradicional. Ele está acostumado a comer aquelas coisas, né, tradicionais deles ali. Aqui, por exemplo, tem um reviro, né, que é um reviro com Evo. Léo, uma coisa importante também de falar assim para vocês, que isso de vender de porta em porta não é mal visto. É verdade. É ver como uma pessoa batalhadora. Aqui a gente chama essa pessoa batalhadora de guapo ou guapa. Quando eu saí na rua, que eu fui fazer isso, as pessoas olhavam e elas falavam assim, que legal, enquanto as pessoas ficam reclamando que não tem serviço, que não tem nada, você está aqui, você está correndo atrás, está trabalhando. Eu vou comprar para te ajudar. Eles têm prazer em te ajudar. Aí eu olho, eles gostam de ver quem está trabalhando. Se esforçando. Então quem está trabalhando aqui é ajudar. Se você está vendendo uma coisa, eles vão dar um jeito de comprar com você. Que é o que a gente fala do Brasil, que é a inversão do valor. Lá não. Ó, se você está montando uma empresa, você é um monstro. Se você está tentando montar um negócio ou vendendo de porta em porta, isso aí é um Zé. Não, ele olha para você, ele não consegue ver você lá na frente, né? Os seus pequenos começos. O que acontece? Você tem que valorizar os pequenos começos. Sim. E eu estava começando aqui, mas já sabendo onde ia chegar. Eu não estava indo lá brincando para ver na rua. Porque a rua, eu falo que a rua bate bastante em você. Mas se você for resiliente ali, você vai conseguir vencer. Léo, você sabe que isso também vem muito assim, vem do jeito do governo tratar as pessoas, porque o governo ele pode criminalizar. Sim. Por exemplo, se você quiser comprar uma churrasqueira, botar na frente da sua casa e vender espetinho à tarde, você não pode. Aqui no Paraguai você faz. Aqui pode. Aqui pode. Aqui você faz, não vai vir vigilância sanitária. Não te impede de trabalhar. O teu vizinho não vai denunciar, todo mundo na verdade vai gostar. Sim. Eu vejo em várias residências perto da nossa casa lá, que o cara na garagem ele tem uma ferreteria, na garagem ela tem uma pequena mercearia e ninguém acha ruim. No Brasil não. No Brasil tudo que você vai fazer, agora vocês têm os bombeiros, a vigilância sanitária, o alvará, a nota fiscal. Outro vizinho invejoso viu que você tá melhorando o negocinho, ele já te denuncia para a prefeitura. Então aqui eu vejo que até essa parte do pequeno, do microempreendedor, ela é muito de boa. Não, aqui, ninguém incomoda. Aqui eu falo. Ninguém nunca vai tomar teus produtos se você estiver na rua vendendo. Eu falo que aqui você, que tem uma estrutura financeira para montar uma fábrica, para montar algo grande, você vai ter suas facilidades, você vai ter as suas formalidades, claro, que cumprir. E você que não tem o dinheiro necessariamente para começar, mas tem a ideia e tem disposição de começar ela como for possível, ou seja, no meu caso, qual era a possibilidade minha? Era na rua. Eu comecei com 50 mil Guarani, fiz a primeira fornada, vamos dizer assim, né? Fiz a primeira massa, produzimos tudo e saí para a rua para vender. Vendi tudo, aí dia após dia, fazendo. E aí consegui abrir um mercado e criar uma estrutura. Depois Léo, comecei a fornecer para as faculdades. Eu tenho que te perguntar, tá? Eu não escondo para ninguém, que eu sempre falo que quem é muito humilde, pelo menos para mim, Marlon, eu falo, eu não sei se Paraguai é para vocês, essa é uma opinião minha, é uma vivência minha. Depende do que a gente chama de humilde, né? Não, mas eu tenho que perguntar, vocês podem ter uma visão diferente, acho que vocês... Sim. Ainda mais você que está há mais tempo, né? Porque eu acho que assim, eu acho que o Paraguai hoje, ele é uma baita oportunidade para o cara que está bem aposentado, para o cara que quer montar uma indústria, para o cara que já tem o nômade digital que ganha dinheiro. Do ponto de vista de vocês dois, na verdade, vocês acham que a pessoa humilde também, aquela pessoa que às vezes fala assim, puxa, eu queria sair do Brasil, mas nem dinheiro para isso eu tenho. Vocês acham que o Paraguai também é uma oportunidade para esse tipo de pessoa? Ou vocês acham que não? Tá, mas isso vai depender da mentalidade. Se você é vitimista, se você reclama da situação, e se você acha que as coisas, que é o governo que tem que te dar tudo, que o governo tem que funcionar, se isso seria uma forma de falar que é humilde, né, eu acho que o Paraguai não é para você. O Paraguai é um país para as pessoas trabalhadoras. Empreendedoras. Tá? Empreendedoras. E às vezes acontece, é igual eu falei, os simples começos, eles são importantes. Então se você não tem condições hoje, de começar um negócio com uma estrutura financeira, mas tem disposição suficiente, se você é um trabalhador, uma pessoa trabalhadora, batalhadora, tem visão, o Paraguai o Paraguai é um país para pessoas que estão
Ou seja, para que tem, né, pessoas que têm visão, sabe? Não importa o quanto ela tem financeiramente, mas a visão que ela tem de negócio. Porque se o cara chegar aqui com muito dinheiro, mas não souber empreender, também não serve nada. Eu sempre me abstenho, sempre falo isso, porque eu falo, gente, é difícil eu falar isso para talvez você que começou, Sim. né, vendendo de porta em porta, começou menor, consiga falar melhor sobre o tema, porque eu já cheguei com uma estrutura um pouco melhor. Às vezes o pessoal me questiona muito, Marlon, mas eu... Para você é fácil, né? Mas você acha que o Paraguai é ótimo porque você é um cara que já foi com isso? Eu falo, não, gente, do meu ponto de vista, eu acho que é bom. Sim. Então, e para a pessoa que é CLT, o que Cara, vocês acham? Para CLT... Acha emprego, é difícil? Primeiramente, né? Na minha opinião, para quem é CLT aqui, a pessoa está acostumada com CLT no Brasil, escolheu ser CLT no Brasil, as diferenças são grandes. Aqui o direito seu aceitou o contrato? É isso que você quer? Você vai ganhar tanto, vai trabalhar tantas horas, e assim funciona, você não tem muito direito. Aqui você vai, primeiro ano seu, você vai folgar, ou seja, vai ter férias de 7 dias, se eu não me engano. Você entendeu? Então você perde. Inclusive, tem, pessoal, tá no forno um vídeo nosso com a Sandra, que é a nossa contadora, um vídeo inteirinho falando só sobre as regras trabalhistas daqui do Paraguai, para vocês entenderem melhor esse contexto, tá? E outra coisa, quando você é funcionário aqui, você vai ter que se adaptar, você não está no Brasil, você está aqui, as leis aqui é diferente. E outra coisa, eu também... Lá no Brasil, a lei beneficia demais o funcionário, E eu falo assim, às vezes o pessoal fala, Marlon, se eu for metalúrgico, CLT aí, né? Eu falo, cara, eu acho que você não está mais acostumado a trabalhar no ritmo do Paraguai. Porque aqui, faça chuva, faça sol, faça calor, 48 horas semanal é o contrato de trabalho deles e o povo trabalha. E às vezes até mais. Sábado não tem, sábado à tarde. Não. E aí eu falo, ó, o brasileiro se acha trabalhador porque ele não conhece o paraguaio. Exatamente. Porque foi perdendo com o tempo essa coisa. E outra coisa, para ele chegar aqui, para conseguir uma vaga de emprego, ele vai ter que falar espanhol. Professora, dá aula de espanhol. Então, a gente entrando um pouco nesse assunto. Você acha que, principalmente, vamos começar por essa parte da pessoa que está vindo procurar emprego. Você acha que prejudica muito o brasileiro que vem para cá sem, pelo menos, falar um pouco? Sim, com certeza. Porque, assim, é o idioma, gente, é o básico. Você está chegando num país, você tem que saber falar o idioma. O básico, né? Aqui tem os 2 idiomas, né? O espanhol, o castelhano e o guarani. Mas você não é obrigado a aprender o guarani, mas sim falar o espanhol, com certeza. Para procurar um emprego, para uma entrevista, como que você vai? Você me entrevista e eu não vou saber falar, responder o básico, né? Eu penso também muito da parte empresarial, por exemplo. Sim, os cargos da minha empresa que tem maiores salários são cargos técnicos. Sim. Como que eu vou contratar alguém que eu não consigo me comunicar com a pessoa ou que essa pessoa não consegue se comunicar com o meu cliente? Mesmo sendo boa demais no que ela faz, é difícil. Sim. Sem comunicação você não consegue. Você entendeu? É o básico. O essencial. Você precisa de ter uma comunicação boa para que você possa, no mínimo, né, conseguir mostrar que você é bom naquilo. E eu vou falar para vocês, é legal, no começo, língua nova, depois que você começa a ver que tudo que você vai fazer demora mais, é mais demorado para se comunicar, aí depois começa a ficar, a língua começa a virar um problema. Sim. A língua começa a virar um problema. E é o que a gente ouve hoje. Pessoas que saíram do Brasil, deixaram para chegar aqui e falaram, agora vão aprender, eu me viro. Por quê? Sim. Acham que é igual, né? O pessoal está acostumado com Cidade Leste, Sim. onde o pessoal fala 2, 3, 4 línguas ali. O povo paraguaio aprende língua muito fácil. São um povo muito inteligente, um povo que tem facilidade de comunicação, de relacionamento. Aí o brasileiro chega aqui, falando Coca-Cola, e quer conseguir Mas sabe o que acontece? E aqui a encarnação não é assim. Eu acho que o que acontece é assim. Peguei um filme na Netflix ali, espanhol, Espanha. Diferente. Nossa, eu entendo tudo, posso ir. Partiu o Paraguai que vai ser, né? Eu meto que eles falam tudo no diminutivo, acho que espanhol é falando igual você falou, um Coca-Cola, um peroqueci, um peroquenô. E aí chega aqui e não consegue se comunicar. Percebi muito isso. Isso ou desiste, não até consegue cara emprego. Que é empresário, né? Pro inversionista, Sim. né? Ele chega aqui, às vezes ele pode chegar aqui falando
e conseguir mais, ou seja, facilitar, igual você falou, eu demoro mais para eu conseguir me comunicar. Quando eu me comunico melhor, porque Abre portas. eu abro portas muito mais fáceis. Claro. Você entendeu? Tem aquele o chaveiro que chega aqui, o que ele faz? Ele vai tentar achar o código lá do cofre. Demora muito mais tempo do que o cara que chega com a chave. Como que você vai fazer uma boa venda sem se comunicar com o teu cliente? Exatamente. Tudo é venda, né? Tanto na venda quanto na compra. Uma das primeiras contratações, quando a gente implementa uma indústria no Paraguai, que é um dos serviços que a gente faz, uma das primeiras contratações é ou um funcionário ou uma secretária que fala muito bem o português e o espanhol. Exatamente. Para ajudar o empresário no restante do caminho dele. Sim. Né? Antigamente eu não era obrigado, assim. Hoje eu meio que eu obrigo, porque o que eu percebi? Que o empresário ele vinha para cá e aí tudo ele ficava ligando para mim e para minha equipe, porque ele não tinha alguém. E daí eu lembro até hoje, quando eu fiz a minha documentação paraguaia, a mulher me deu a caneta para mim assinar uma documentação, e eu assinei a documentação, entreguei a documentação para ela, e ela, bolígrafo. Ai, bolígrafo. E eu fiquei olhando para a cara dela, e ela, bolígrafo, e eu, nossa, será que eu esqueci algum documento que eu não trouxe? E ela, bolígrafo, bolígrafo, bolígrafo. Aí ela apontou, e ela apontando para daí eu... Que o bolígrafo. Aí eu fiz assim com a caneta, Então, pequenas palavras do dia a dia podem virar uma barreira para coisas muito importantes. Poderia ter poupado isso, né? Porque é simples, um bolígrafo. Sim. E o que vocês veem, assim, das pessoas que vêm para o Paraguai, por exemplo? Que, por exemplo, professora, quanto tempo, assim, se fazer mais ou menos X meses de aula, já dá para vir, já dá para conhecer, que para turistar dá para vir. Sim. Mas para a pessoa vir viver, assim, o que é recomendado? Assim, Marlon, eu não gosto de colocar tempos. Tá. Porque, assim, eu acredito que cada pessoa tem um jeito de aprender, né? O tempo leva, assim, você não é igual ao Léo, né? Eu não sou igual a Jéssica e por aí vai. Não, eu até então, hoje eu não sou fluente, porque eu convivo muito com brasileiro, eu atendo brasileiro, eu só falo com brasileiro, meus clientes brasileiros, funcionário brasileiro. E isso tem me impedido da fluência. Mas, um pouco. Sim, é uma das coisas que assim, a gente conversa bastante. Uma vez que você assim, decide, né, fazer o curso de espanhol e quer aprender, a gente fala sumergir nesse né, mergulhar no espanhol, é bom também pegar outras coisas, como, por exemplo, ouvir uma música em espanhol, escrever, né, séries, a parte escrita, os filmes. Séries, tudo ajuda. Porque são 21 países falando espanhol. Então, cada país tem seu dialeto, né? Eu acho que assim, quando criança, a primeira coisa que a gente destrava é a audição. Sim. Então, você assistir um filme, ouvir, ou ter relacionamento, ouvir, você começa a destravar a audição. Eu já cheguei nesse estágio onde, se eu escuto duas pessoas conversando, parou de ser barulho, e agora eu compreendo perfeitamente. Isso é importante. E aí depois vem a segunda parte. Agora eu estou tentando me expressar. Agora vem a segunda parte, que é começar a falar. É igual criança. A gente começa a falar as primeiras palavras. No caso, a aula dela é mais de conversação. Então, ela é para destravar a fala. Primeiro você destrava o ouvido. Depois você destrava a fala. Esse é o processo natural. Então, a gente trabalha com um processo natural. Entendi. Para poder desenvolver a fala de uma forma correta e tudo. E vai treinando todo dia. Não fica aquela coisa engessada, só verbo, verbo, verbo. Né? Hoje eu reconheço que se não fosse a Jéssica, a minha vida, os meus negócios iam ficar tudo empacado. Exatamente. Sim. Então, às vezes o pessoal fala assim, não precisa. Cara, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro no aluguel, você vai perder dinheiro na documentação, você vai perder dinheiro em taxa Porque tudo onde você pode pedir um desconto... Uma negociação. Na negociação, onde você vai ficar limitado. Cara, é uma baita economia, na verdade, você vir para cá sabendo pelo menos um básico e sabendo conversar com o pessoal. Eu falo que quem fala espanhol paga mais barato. Isso é verdade. Esse é o meu lema. Quem fala espanhol paga mais barato. Brasileiro que gosta de economizar, fale, busca. Tá? Eu acho que é uma forma de respeito ao povo ao qual você está vindo. Você está vindo para o país... Você não está indo para a área de compra em Cidade Leste, onde as pessoas já falam a língua e estão interessadas em vender. Mas você sabe que mesmo ali tem benefício? Por exemplo, uma vez a gente foi comprar numa loja estranha, né, amor? Lembra que a gente foi comprar as Alexa? E aí a gente foi numa loja duvidosa, aquelas lojinhas, né, no meio dos becos lá e tal. Escondida.
E aí, quando a gente comprou a Alexa e ele percebeu que ela era paraguaia, o vendedor na hora, ó... Não, é remanufaturado, como é que é? Não, ele é classe A. Quando alguém usou, estragou e arrumar. Ele falou assim, ó, esse é... sim. Ele, mas na hora, se segunda fosse mão, eu né? turistão, ele ia Segunda ficar mão. quieto. Não, esse aí é remanufaturado, eu não Sim, sei o que segunda é, mão. segunda mão. Eles fazem o quê? Eles consertam nos casos, na loja deu defeito, eles consertam e voltam para vender com preço mais baixo. E daí, como eles viram que ela era paraguaia, daí ele falou, esse aí mora aqui vai voltar aqui me incomodar. Daí Exatamente. ele já não... Exatamente. É o que eu tento fazer. Eu Legal. tento falar justamente para pessoas, às vezes aqui na área de compra, aqui, o pessoal fala em peso. Eu falei, não, em Guarani, eu sou daqui. Porque tem diferença. Você vai ser tratado como turista. Até você os não guarda, fala. por exemplo, o pessoal fala, mas você não se incomoda com os guardas? Eu falo, cara, nunca me incomodei. Daí esses dias eu parei para pensar, eu falei, pode ser, porque eu falo, não, vivo cá. Sim, viva aqui. Sim. E daí quando eu abro o documento do carro, já tá minha identidade paraguaia, tudo, então sim. pode ser um dos motivos. Muda a Muda forma o como você é tratado. tratamento, É diferente. Entende? Muda. Até porque eles olham pra gente quando eles falam assim, nossa, você saiu de repente, algumas pessoas, pô, você saiu de Camboriú, você saiu de São Paulo, você saiu lá da praia lá e veio pra cá. Sim. Enquanto a gente fica indo pra lá, então assim, quando eles olham, eles falam assim, nossa, legal, eles sentem um pouco de orgulho, legal, as pessoas estão vindo pro meu país, cara. Estão Porque vendo eles alguma amam. coisa boa, né? Eles amam o país, a comida, Legal. tudo, a cultura, o paraguaio, ele ama a cultura dele. E quando você Ele não fala o anseia idioma, pelas né, coisas meu? de fora, a não ser a praia, que eles gostam bastante. A praia da Água Salgada dá uma saudade, né? Galera, última pergunta, pra gente finalizar. Eu, pelo menos, penso assim. Eu gosto de estar em projetos e gosto de tocar a minha vida quando eu vejo coisas boas no futuro, né? Se eu falar para vocês assim, entre o Paraguai e o Brasil, qual que vocês acham que tem um futuro melhor para os planos de vocês hoje? Paraguai, sem dúvida. Paraguai. Porque o Paraguai está plantando coisas boas. Ele está semeando não só para... há muito tempo já está semeando, e está semeando ainda para as próximas gerações as mesmas coisas, as mesmas bases, as mesmas estruturas. Por isso que o país é um país estável, né? Moeda de 80 anos, né? A mesma moeda, não altera um zero, tudo. Então, Taxa é um país Selic é mais 6%, ai como é bom financiar aqui, vocês não sabem. Então, aqui é estável, é estável. Então, por você ser um país estável hoje, o que a gente procura, principalmente quando a gente vai ficando mais velho? A gente quer estabilidade. O que o empresário, um cara que vai empreender, o que ele quer? Estabilidade. Segurança jurídica. Você entendeu? Segurança, estrutura, que não vai ficar mudando a todo momento. Então, isso é muito importante. Então, hoje aqui no Paraguai, eu falo que o Paraguai é o país do futuro. Apesar de nós já estar vivendo isso já no presente, Sim. ele é o país do futuro. Ele tem muito mais. O que você está vendo aqui é só a pontinha do iceberg. Tem muita O coisa que para ele crescer promete ainda. é muito maior. E não tem como mostrar isso pela câmera. Ó, Não. a gente traz muito cliente, muito Tem que ser mesmo. visionário. Sim. Não tem um cliente que fala assim, Marlon, o que você falou era mentira. Todos os clientes têm áudio ali, tem depoimento, Marlon, tudo que você falou, se o empreendedor vem para cá, se a pessoa para frente vem para cá, Marlon, tudo que você falou... É verdade. E assim, eu acho que o que a pessoa tem que ter, a pessoa que vem para o Paraguai, ela tem que ter visão de futuro. Ela tem que olhar lá na frente. Ela vai passar por uma parte que é adaptação, de cultura, de comida, de tudo, mas ela tem que olhar lá na frente. Quando ela olha lá na frente, ela começa a ver o negócio dela pronto lá na frente, ela consegue ver o negócio dela dando resultado lá na frente, ela está disposta a lutar para fazer isso dar certo? Ao todos os mesmo dias? tempo, também fica a pergunta, e o Brasil? Eu, O que você vê, o que vocês veem para o futuro do Brasil? eu fico triste hoje. Eu amo meu país e eu vejo que é uma situação difícil, porque eu olho, eu só vejo uma nuvem negra, né, cada dia tomando mais posse do país e desincentivando pessoas que realmente são o pessoal que traz, né, que traz dinheiro para o país, que desenvolve o país. Hoje converso com amigos meus e eles estão falando, cada dia está menor a renda. Um dos motivos que Pessoas me que ainda decidiram continuar. faz escolher sempre o Paraguai é isso. O meu modo de pensar, Sim. no Brasil, eu fui criado pelo meu avô e no Brasil, cara, mas tudo que eu aprendi está errado. Abrir empresa está errado, ser mais familiar, ser empreendedor. Parece que no Brasil tudo estava errado. E aqui eu voltei a me aconchegar, a ficar um pouco mais confortável de não. Estou no caminho certo. As pessoas te respeitam aqui. Isso. As pessoas te respeitam. Você é empreendedor do menor modo de empreender. A senhorinha que vende tipa na rua até o empresário que tem uma rede de lojas.
eles são respeitados, porque são pessoas que estão trabalhando, são batalhadoras. O país aqui, ele incentiva e ama pessoas batalhadoras. Tá? Então, assim, se você é batalhador aí no Brasil, aonde você estiver, se você é uma pessoa que traz valores e que quer correr, né, ou seja, atrás de um futuro melhor. E outra coisa, se você tem os valores que a gente conserva aqui, sabe? Se você tem os valores aqui, vem para o Paraguai. O Paraguai hoje é um país para pessoas que estão, buscando algo mais centrado em família, sabe? Valores. Empreender algo com mais liberdade, né, em relação ao governo. Coisa que você hoje já está sendo freado em muitos lugares do mundo. O Paraguai está abrindo porta. O Paraguai está começando a industrialização dele. Ele está virando um refúgio, né? O Paraguai antigamente começou com a parte de cultura aí, agricultura. Explodiu, hoje é um dos grandes produtores aí de soja do mundo. E agora o Paraguai começa a industrialização dele. Eu olho uma empresa hoje aqui no Paraguai, penso numa empresa aqui, chegou uma fábrica do Brasil, de qualquer porte. Chegou aqui, ela pode vender para o mercado nacional, mas ela pode vender para o Brasil e para qualquer outro lugar do mundo. Porque o Paraguai tem comunicação muito fácil. Né? Existem os planos. Ah, você quer só vender para o mercado externo? Faz maquila. Você quer vender para o mercado interno? Faz 60-90. Sim. Então hoje você tem aqui uma abertura gigante. O Paraguai hoje tem uma das, acho que a terceira maior frota de barcaças do mundo. Só perde para a China e para os Estados Unidos. Você entendeu? Sim. Ou seja, se for comparar com qualquer outro lugar, para mim seria o primeiro, porque é o tamanho do Paraguai em relação aos outros. Você entendeu? E hoje você corre todo o seu produto interno bruto aqui, né? Toda a mercadoria produzida no Paraguai, ela vem através de rio. Você não vê a estrada lotada de caminhão carregando coisas. É bem trânsito legal, né? Não tem assalto não tem à carga. Radar, tem pouco radar. Tem muito pouco não radar. tem assalto à carga aqui, não vai ter. Então, assim, imagina quanto que é o custo para você hoje transportar uma carga dessa. Você consegue mandar ela para outros portos, de outros lugares. Entendeu? Então, assim, hoje a logística que o Paraguai proporciona, mesmo estando no centro, né, praticamente das Américas aqui, é um país que te proporciona uma logística maravilhosa e barata. Entendeu? Então, assim, hoje investir no Paraguai, para mim, desde você que está com pouco dinheiro até você que tem muito dinheiro, é um país do futuro. Quando a gente fala de investimento, investimento não tem sentimento. Investimento tem razão. Se Exatamente. você olhar os dados do que está acontecendo no Paraguai, entre o que está acontecendo no Brasil, não é uma opção, né? E outra é meio coisa, que uma certeza aqui, né? Eu fui para Assunção agora, passei lá e eu via que as obras antigamente no Paraguai caminhavam num ritmo mais lento. O Paraguai nunca foi muito rápido para fazer as coisas assim, né? Você vê as coisas mudando muito rápido, até pelo conservadorismo. Mas hoje eu estou vendo muitas obras acontecendo, não só obras de casa construindo, mas não, do próprio governo, das estradas, duplicação, a bioceânica, a ligação, né, a rota bioceânica, uma nova rota que está ligando até o Chaco agora, uma estrada duplicada, no geral, né? E o orgulho nacional está aumentando, porque as pessoas, eu acho que devolve, né? É uma coisa assim, as pessoas começam a ver o Paraguai, ele começa a ver gente chegando, alemão, espanhol, americano, gente, tudo que é lugar do mundo chegando, escolhendo o Paraguai e falando bem do Paraguai. Isso bate nele, volta e fala assim, cara, o país é bom. Ele já acha que o país dele é bom. Sim. Ele volta, aumenta mais isso dentro dele e volta de novo. É uma coisa que vai batendo como se fosse uma onda, ela bate e volta, bate e volta. E isso vai aumentando. E isso aqui vai aumentar muito grande. Até porque os estrangeiros que moram aqui, pensa num estrangeiro aqui, um brasileiro, por exemplo, que mora há alguns anos já aqui, fala mal do, Brasil, do Paraguai para ele, pra você ver. Eles defendem. Em Assunção, tô acostumado os caras a perder paciência com você até. De tão assim apaixonado pelo país. Por quê? Ele fala assim, não é justo alguém bater nesse país, que é um país que me trata tão bem, me recebe tão bem, me deu tantas oportunidades. Teve gente que chegou, muita gente está chegando, né, também, que chegou e está recomeçando a vida de novo. Eu tive até uma treta com um brasileiro que nem mora aqui no Paraguai, foi falar mal do Paraguai, e eu fui para cima do cara e fiquei chateado. Mas ele só fala isso porque ele não viveu no Paraguai. Mas eu não a partir gostei, do não. momento que ele viver no Paraguai, né, não tem. É 880. Ou ele vai amar o Paraguai, que é o que eu que a grande maioria, que a grande maioria acontece. Você entendeu? Ou ele vai desistir. O Paraguai não é para mim, não é meu perfil. Eu Mas no caso, eu acho mais se ele morasse fácil, aqui, ele ia mudar de opinião. Acho mais fácil brasileiro ir para a Europa ou para os Estados Unidos e voltar porque não deu certo do que vir para o Paraguai. Morou no Paraguai, falou a língua, teve interação com o povo paraguaio, cara, seu coração vai bater pelo Paraguai toda vez que falarem Paraguai. Onde você estiver no mundo, seu coração vai bater mais forte. Eu falo porque assim, chegava aqui as minhas férias, a gente morava no Brasil ainda, toda vez que estava chegando outubro, novembro, que dezembro a gente vinha para cá, né? Se preparava, né? Meu coração estava cheio, era o ano inteiro programando para vir para cá. Sim.
Pô, eu tava do lado de praias, maravilhosas, tudo lá. Eu vinha para Assunção, para capital, para ficar ali no meio do povo. Por quê? A maior riqueza do Paraguai é o seu povo. Aí, show de bola. Pessoal, quem se interessar pelos trabalhos, né, pelo ensino, pela língua, aprender espanhol, na descrição do nosso vídeo do YouTube vai estar todos os links. O Gabriel também vai colocar na tela agora pra gente os links, né, que vocês podem ter acesso ali, os contatos. Fora as aulas, tem mais algum serviço que vocês prestam para ajudar os brasileiros que seria legal a gente destacar? Rapaz, hoje a gente tem um canal também no YouTube. Inclusive a gente... Qual que é o canal já? Chama Uai Paraguai. Uhum. Tá? É justamente porque assim, o pessoal fala assim, Uai, Paraguai? Né? Em vez de porque o Paraguai... Legal. Paraguai. E eu sou filho de mineiro, né? Então peguei, fiz do mesmo modo que minha família faria. Quando a gente foi sair de lá, eles perguntaram isso. Então o canal nosso é Uai Paraguai. É um canal de entrevista também, onde a gente entrevista pessoas que estão chegando no Paraguai, que já moram há algum tempo, para mostrar um pouco dessa... Não ficar só na minha fala, né? Falar de uma forma melhor o ponto de vista de cada um. Então hoje o canal nosso está no YouTube, a gente está colocando também no TikTok, em outros lugares. E a gente também, né, a minha base era salgados, né? A gente fazia coxinha, tudo, a gente faz, né? A gente faz uma coxinha muito boa. E também faço algum tipo de ajuda ao pessoal com tradução, né? Ajuda o pessoal na tradução do dia a dia, abrir uma conta no banco. Às vezes o pessoal precisa de alguém para traduzir, porque elas não falam espanhol. Entendi. Então, às vezes eu vou junto com essas pessoas para poder fazer esse tipo de serviço. Entendi. Não, legal. Professora, obrigado. Léo, obrigado. Eu que agradeço você. E nós temos mais uns vídeos aqui com eles agora, só que eu vou separar alguns temas que eu sei que vocês estão bem interessados aí. Curtam lá e compartilhem o canal deles, Show. Porque eu sei que vocês devoram o conteúdo do Paraguai e vocês falam bastante de Encarnação também, por morar aqui, né? Demais. Então, se você quer saber mais sobre Encarnação, eu tô indo para Assunção, já não vou mais ficar aqui. Aí vocês vão curtir o canal deles lá. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.